qual é a notícia que nós temos aí, Jamil? Vamos lá. Esse é um assunto porque juntou tudo e aconteceu tudo praticamente ao mesmo tempo. Semana passada, o Brasil ficou de fora da reunião do clima, barrado pela ONU, né? Então, é uma derrota muito importante do Ernesto Araújo. Aliás, desculpa, vou te atrapalhar. Bola cantada por você, aqui mesmo, na TV Democracia, na sua coluna no UOL e no El País, em qualquer lugar que já me falou. Isso. Isso era algo lá longe, né? Apesar de ser absolutamente fundamental. E aí ele tem uma derrota interna da maior importância. E isso gerou um terremoto, Fábio, dentro do Itamaraty, em primeiro lugar, porque, de fato, demonstrou que essa tradição de passar pelo Senado ser relativamente tranquila não vai ser mais assim, né? Então, qualquer nomeação, a partir de agora, vai ser alvo de um escrutínio diferenciado por parte do Senado, e é isso que o Senado tem que fazer isso. Né? Não tem outro... Essa é a função da sabatina, não é fazer teatro. Né? Então, isso em primeiro lugar. Depois demonstra que você tem um ministro que internamente no Itamaraty é alvo de muita desconfiança. Porque o que aconteceu internamente, Fábio, quando o Marzano foi vetado, porque não foi o Marzano que foi vetado no Senado, foi o Ernesto Araújo que foi vetado no Senado. Né? O embaixador Marzano, você pode ter todas as restrições a ele, mas ele é um funcionário. Né? Então, o que foi rejeitado foi o comportamento do próprio ministro. E aí, o mais incrível que aconteceu, Fábio, é que, quando isso aconteceu, o Itamaraty explodiu em alegria. Eu pessoalmente, recebi mais de 30 mensagens diferentes de embaixadores espalhados pelo mundo, de diplomatas, gente em Brasília, comemorando. Isso, os soldados do general. Isso, quer dizer, é a tropa comemorando a vitória do inimigo. É isso, exato. Quer dizer, o cara foi trucidado na trincheira e os soldados que sobreviveram estão lá. E aí a questão qual é a credibilidade do chefe que tem a derrota aplaudida pelos soldados? Né? E aí você fala, mas devia ser aqueles diplomatas comunistas. Não, primeiro que não tem diplomata comunista no Brasil, mas, tirando isso, a comemoração ela foi generalizada. Tem gente, inclusive embaixadores, e que eu considero de direita, comemorando a situação, né? Comemorando, dizendo, bem feito, outros dizendo, me escrevendo, o fim está próximo. Né? Coisas assim que você fala, uau, que diferente, né? Antes de mais nada. Quanto ao Néstor, lá em Washington, essa não é a primeira vez que ele cumpre essa missão. Agora, qual é o perigo de tudo isso? E principalmente com a revelação desses telegramas? É de que a relação com os democratas vai ser a pior dos mundos. Né? Porque você tem, obviamente, um governo americano, basicamente, o que é a embaixada do Brasil em Washington? É uma embaixada para representar os interesses da nação brasileira, dos interesses nacionais, nos Estados Unidos, não com o governo X, com o outro país. E com o outro país significa com oposição também. Então, eu faria uma pergunta muito básica hoje lá em Washington. Quantas vezes o embaixador brasileiro em Washington esteve com representantes democratas nos últimos 4 anos? Né? Quantas vezes houve algum tipo de reunião com deputados, com assessores parlamentares dos democratas? Porque isso, se não houve uma agenda com os democratas, os próximos 4 anos prometem ser extremamente dolorosos para a diplomacia brasileira. Né? E, obviamente, os americanos, não é que os americanos querem romper com o Brasil, ninguém quer romper com o Brasil, quer aproveitar o máximo possível. Agora, imagine só que situação de fragilidade o governo brasileiro entra numa situação em que, do outro lado, eles sabem já que nós fomos os últimos, porque, vamos lá, Fábio, Coreia do Norte não conta, não existe. Né? Estamos falando de democracia, estamos falando de países, não estamos falando de estados párias. Bom, de repente o nosso também, mas enfim, o Brasil foi o último. O Brasil foi o último.
Então, não só nós fomos os últimos, como agora a gente fica muito claro que, por muito tempo, a informação era de que havia fraude. Né? Obviamente, a gente sabe que essa fraude, se eventualmente houve alguma irregularidade, era tão pequena e tão localizada que não teve nenhum impacto na eleição geral. Essa é a pior dos cenários. Por quê? Porque missões internacionais e os próprios organizadores das eleições nos Estados Unidos disseram de uma forma muito clara que foi a eleição mais segura já feita pelos Estados Unidos. Eles mesmos disseram. Pior, o próprio ministro da Justiça do Trump disse que não viu fraude nenhuma. Então, vamos lá. Então, o embaixador brasileiro sabe que tem fraude, mas o ministro da Justiça do Trump não sabe. Né? É um mundo, obviamente, surreal. Agora, as consequências políticas disso vão ser muito graves. Vamos colocar nisso num pacote total, Fábio. Derrota internacional, derrota no Senado, questionamento interno, né? Dentro da própria tropa. O que fica? O que resta? Né? Então, isso aí tudo é o cenário diplomático brasileiro 2021.